O Superboy Prime foi por muito tempo um dos vilões mais poderosos de toda a DC e atualmente promete ser um dos heróis mais poderosos da Terra. Mas será que você sabe o quão poderoso ele é de verdade? Se não sabe, fica tranquilo que hoje vamos ver os 9 maiores feitos de força do Superboy Prime. Após a crise nas Infinitas Terras, Superboy Prime, Alexander Luthor e alguns demais personagens ficaram presos em uma dimensão paradisíaca fora do multiverso. Não vou estender tanto sobre isso agora porque eu vou falar mais ao longo do vídeo, mas ficar preso lá dentro deixou o Superboy Prime insano, isso junto da má companhia do Alexander Luthor, que o influenciou para o mal. Os dois passaram a acreditar que poderiam refazer o multiverso de forma perfeita, e ao saírem da dimensão, planejavam fazer isso mesmo. Ainda no início dos eventos de Crise Infinita, Prime demonstra imediatamente o quão absurdamente poderoso havia se tornado ao manipular o espaço em escala planetária e até mesmo cósmica. Com a ajuda de Alexander Luthor Jr., que usa sua tecnologia de manipulação dimensional, Superboy Prime começa a mover vários planetas de suas órbitas originais como se fossem meramente peças de xadrez. Ele altera trajetórias inteiras de mundos habitados, causando caos interestelar. Um dos exemplos mais marcantes é quando ele desloca o planeta Ren para perto do planeta Thanagar, fazendo com que os dois mundos colidam em uma guerra devastadora, destruindo o ambiente Thanagar e forçando os dois povos a entrarem em conflito aberto. Além disso, ele não parou nos planetas individuais. Superboy Prime conseguiu deslocar o centro do universo, afastando da localização tradicional de Oa, o planeta natal dos Guardiões do Universo e sede dos Lanternas Verdes. Essa mudança cósmica parece besteira, mas desestabilizou toda a ordem estabelecida, afetando a própria estrutura do universo e complicando drasticamente a vida dos Lanternas Verdes, que perderam sua posição central no cosmos. Curiosamente, esse feito não é apenas de força, mas também de velocidade, já que o Superboy Prime movia planetas tão rápido que pareciam estar sendo teleportados. Inclusive, isso gerou uma confusão enorme e demoraram para descobrir o que estava de fato acontecendo, justamente por acharem ser obra de teleportadores. E já que eu mencionei o planeta Oa e estou falando de feitos interplanetários, vale citar que o Prime quase deu fim à existência ao atacar os Lanternas Verdes. No meio do arco de Crise Infinita, Prime começou a ser derrotado muito por conta da atuação do Flash. E assim, derrotado é uma palavra forte, ele estava passando um certo sufoco. Vale ressaltar que por muitos anos a DC tratou os velocistas como um counter natural do vilão, mas isso foi se perdendo com o tempo. Após encarar um exército de heróis, Prime voou em direção ao céu sem avisar o que iria fazer, mas o Caçador de Marte estava por lá. Ele leu a mente do vilão e descobriu que ele estava indo para Oa, o centro do universo, onde o vilão planejava atravessar o planeta inteiro para o destruir, o que iria desestabilizar o universo. Ele queria de fato acabar com tudo, destruindo toda a realidade para refazê-la do jeito que ele julgava ser a forma correta. Felizmente ele não foi capaz de concretizar os seus planos por conta dos Lanternas Verdes, onde aqui eu vou colocar um feito bônus. Prime estava voando em direção a Oa, se gabando por ser mais rápido que todos os velocistas que voam na Terra. Ao chegar perto do planeta, ele vê um feixe de luz verde que se solidifica em uma verdadeira muralha de força de vontade. A tropa dos Lanternas haviam chegado para defender o local e criaram uma barreira de 480 km de pura energia esmeralda. Isso funcionou? Bom, claro que não. Na verdade, só serviu para distrair o Superboy, já que ele atravessou a muralha de luz com facilidade extrema. Depois disso, ele teve que encarar os membros da tropa que surgiram para detê-lo, incluindo Guy Gardner, mas nenhum deles foi páreo para o Prime em seu poder máximo. Mas avançando, uma das pequenas confusões que existem na DC em relação a nomes é o Superboy Prime e o Superboy tradicional, o Connor Kent. Claro que essa confusão é mais por conta dos fãs que não acompanham as HQs, mas vale aqui explicar. O Superboy Prime é basicamente o Clark Kent da Terra Prime, mas que demorou bem mais tempo para descobrir seus poderes. Já o Connor Kent é o clone do Superman que adotou o alter ego de Superboy e geralmente fica com a equipe dos Titãs ou equipes mais jovens. O problema é que o Superboy Prime criou uma obsessão doentia com o Superboy tradicional, que a partir de agora eu vou chamar só de Connor Kent. Para o Prime, Connor representava tudo o que ele odiava no universo pós-crise: falso Superboy, um clone criado em laboratório que mesmo assim era amado, respeitado e visto como um verdadeiro herói para a Liga da Justiça e pelos Titãs, enquanto ele próprio, que é o verdadeiro Superboy de uma Terra perfeita, da Era de Prata é claro, havia sido apagado da existência e esquecido. Ele foi diretamente atrás de Connor, acreditando que se matasse o impostor, poderia tomar o seu lugar como legítimo Superboy no novo mundo que ele e Alexander Luthor Jr. pretendiam criar. Ele o humilha, dizendo que Connor é um fracasso, uma cópia barata que nunca será tão poderosa ou pura quanto ele, e que o universo seria melhor sem aquele clone defeituoso. Connor
por sua vez, chamou os Titãs, já que ele estava em uma tremenda desvantagem de força e estava apanhando muito. Quando os Jovens Titãs chegaram também a Sociedade de Justiça e outros heróis para ajudar, e aí a luta virou um caos. Superboy Prime, em pânico e sem controle total da sua força imensa, começou a matar e mutilar heróis quase que sem querer. Quanto ao Connor, ele quase morreu na base da paulada na luta contra o Superboy Prime, mesmo que fisicamente seja tão poderoso quanto um kryptoniano comum. Infelizmente, ele realmente acaba morrendo depois, mas foi por uma combinação de eventos, só que o maior dano do seu corpo foi realmente na luta contra o Prime. E uma das decisões mais tristes feitas pela DC nas HQs foi a morte do Superman da Terra 2, o Superman da Era de Ouro, ou seja, o Superman original. Isso aconteceu após o Superboy Prime enlouquecer graças ao Alexander Luthor, como eu já mencionei aqui no vídeo várias vezes. Desesperados, o Superman da Terra 2 e o Superman da Terra principal empurraram o Superboy Prime para o espaço profundo. Superboy Prime até acreditou que eles queriam prendê-lo na força de aceleração, como a família Flash fez, mas eles estavam levando o personagem para um local recheado de Kryptonita. Mas tinha um problema: Kryptonita não afeta o Superboy Prime, já que ele é de outro universo, onde eles caíram em Krypton, banhado pelo Sol Vermelho. O Superboy Prime gradativamente começou a enfraquecer por conta da ausência do Sol, já que isso sim o enfraquece, mas os dois Supermans também, por conta da Kryptonita. Era 2 contra 1, eles até pareciam estar na vantagem, mas toda a vantagem se perde diante do Prime, onde ele conseguiu lutar contra os dois ao mesmo tempo. Não apenas isso, ele espancou quase até a morte o Superman da Terra 2, onde mais tarde ele morreu nos braços da Poderosa justamente por conta dos ferimentos da batalha. E já que eu estou falando de grandes batalhas, a batalha contra a Tropa Sinestro foi um dos eventos mais importantes da fase moderna dos Lanternas Verdes, onde o Superboy Prime foi libertado de sua prisão e se juntou ao caos. Os Guardiões do Universo, desesperados para conter a ameaça do Superboy Prime e do Anti-Monitor, decidiram fundir a entidade Ion, que é a própria encarnação da força de vontade, com um Lanterna Verde chamado Sodan Yat. Mas por que Sodan Yat? Simples, ele é um Daxamita, uma raça próxima geneticamente aos Kryptonianos, logo seria capaz de encarar de frente o Superboy Prime. Com o poder do Ion somado aos seus poderes Daxamitas amplificados pelo Sol Amarelo da Terra, Sodan Yat se tornou, naquele momento, um dos seres mais poderosos do universo DC. Ele, que ainda era inexperiente com seus poderes completos do Ion, lutou com raiva e determinação, conseguindo até mesmo fazer o Superboy Prime sangrar, que é um grande feito, levando em consideração que o Superboy Prime simplesmente ignora ataques de diversos heróis ao mesmo tempo. A batalha estava destruindo tudo ao redor, porém, o ponto decisivo aconteceu quando a briga os leva para dentro de uma usina nuclear. O revestimento de chumbo nas paredes da usina enfraqueceu gravemente a fisiologia Daxamita de Sodan Yat, já que essa é a fraqueza da sua raça, ao invés de Kryptonita. Superboy Prime, percebendo a fraqueza, aproveitou o momento e empalou Sodan Yat várias vezes com barras de urânio retiradas do reator, envenenando ele com a radiação ainda mais. Depois dessa vitória, Superboy Prime segue em frente, ainda cheio de energia, pronto para enfrentar outros Lanternas Verdes e um exército de heróis, vencendo todos ao mesmo tempo também. E após toda essa guerra contra a Tropa do Sinestro, Prime viajou pelo multiverso em busca de uma terra perfeita para chamar de lar. Ele chegou até a Terra 51, uma realidade que ele considerava ideal, um mundo onde os heróis ainda seguem o espírito clássico que ele tanto idealizava. No entanto, quando ele chegou lá, encontrou o planeta já devastado pela guerra, já que o exército do Monarca estava conquistando realidades alternativas e destruindo tudo em seu caminho para dominar o multiverso. Lembrando que o Monarca é uma versão extremamente poderosa e maligna do Capitão Átomo, vestindo uma armadura de contenção que segura sua energia quântica quase ilimitada. Furioso por ver sua Terra perfeita sendo destruída, Superboy Prime parte para cima do Monarca sem qualquer hesitação. Ele declara que vai matar o Monarca até a morte, o que não faz muito sentido, mas vindo do Prime eu até acredito. Então se iniciou um dos confrontos mais violentos e destrutivos já vistos na DC. Durante a luta, o Monarca provoca o Prime o tempo todo, chamando ele de garoto fingindo ser homem, dizendo que ele não tem controle real sobre seu poder. Isso só deixa o Superboy Prime ainda mais enfurecido, e ele continua martelando o vilão com socos brutais até conseguir rasgar a armadura do Monarca com as próprias mãos. Quando o Prime arrancou o peitoral da armadura, ocorreu uma explosão cataclísmica de energia quântica que destrói completamente a Terra 51, apagando toda a vida do planeta e praticamente aniquilando aquele universo inteiro. Após a detonação devastadora, Superboy Prime sobreviveu, ferido, mas sobreviveu, e esse feito precisa estar na lista. Essa versão do Monarca é forte bastante para humilhar versões do Superman ao mesmo tempo. Não à toa, ele estava se tornando um conquistador multiversal, então conseguir derrotá-lo na base da força bruta é sim um feito bem impressionante. E após a crise das Infinitas Terras, quando seu universo inteiro foi destruído, Superboy Prime foi enviado junto com o Superman da Terra 2, Lois Lane da Terra 2 e Alexander Luthor Jr. para uma dimensão paradisíaca isolada, como eu já havia comentado, mas é aquela parte do vídeo que eu falei que
que eu iria comentar mais. Essa era uma espécie de limbo fora do multiverso principal, onde o tempo não fluía normalmente e eles podiam observar um novo universo DC sem envelhecer ou interferir. Com o passar dos anos nessa prisão dimensional, que para ele parecia uma eternidade de isolamento, frustração e também tédio, Superboy Prime começou a enlouquecer. Ele via o mundo pós-crise como inferior ao seu universo idealizado dos quadrinhos da Era de Prata, cheio de heróis imperfeitos e eventos sombrios. Em sua raiva crescente, ele passou a socar repetidamente as paredes dessa realidade, ou seja, as barreiras dimensionais que separavam aquele limbo do multiverso principal. Cada soco que ele dava não era apenas um golpe físico, causava tremores dimensionais e ondas de choque que se propagavam pela própria estrutura da realidade da DC. Esses impactos criavam rachaduras na barreira entre dimensões, gerando ondulações que alternavam sutilmente a continuidade do universo. Em outras palavras, os socos do Superboy Prime literalmente quebravam dimensões e o tecido do espaço-tempo, permitindo que linhas temporais paralelas se sobrepusessem à linha principal, o que causava retcons. O feito é tão poderoso que é frequentemente chamado de soco que quebra a realidade, pois ele não só escapou da dimensão ao forçar uma brecha, como também influenciou o multiverso inteiro, o que abriu o caminho para o enredo de Crise Infinita. Vale lembrar que o Superman da Terra 2 também estava frustrado naquele local e socou a parede antes do Superboy Prime. A diferença é que ele não teve força bastante para fazer nada, mesmo que lutando contra o Superman tradicional, ele tenha tremido toda a realidade, ou seja, fraco ele não era. Vale lembrar também que atualmente o Superboy Prime pode quebrar a realidade a bel prazer, e ele já conseguiu fazer isso para se libertar da Zona Fantasma, o que em teoria deveria ser impossível, já que ao entrar na Zona Fantasma ele fica totalmente imobilizado, mas o impossível simplesmente não existe para o Superboy Prime. E uma das fases, se não a fase mais poderosa do personagem, é recente, na fase onde a DC tinha que lidar com Batman que ri. O personagem passou a perna na Perpétua, no Barbatos, pegou o corpo de uma versão alternativa do Dr. Manhattan e ainda pegou a energia das crises ao enganar a família Flash. Nesse ponto, ele criava realidades alternativas como se fosse brincadeira de criança, e em uma dessas realidades estava o Superboy Prime. Batman que ri prometeu a ele a Terra Perfeita em troca da sua ajuda, mas a Mulher Maravilha o convenceu a lutar contra o vilão para salvar o multiverso. Mesmo com todo o poder do Batman que ri, o Superboy Prime ainda era poderoso bastante para se equiparar a ele. Os golpes entre os dois tinham um impacto de poder tão grande que eles estavam destruindo terras alternativas ao seu redor. Lutando contra o Superman alternativo criado pelo vilão, o Superboy Prime estava alterando a realidade dessa versão em questão, o que mostra a insanidade dos seus golpes. Mas o feito mais impressionante acontece no final, onde o Superboy aparentemente morre após usar sua força para destruir de uma vez as 52 terras alternativas do Batman que ri. Depois descobrimos que o Senhor do Tempo o manteve seguro em uma realidade alternativa, o que levou o Superboy Prime até os dias de hoje, onde ele atua como o Superman principal. E por fim, temos a vez que o Superboy Prime tirou pra merda uma entidade de nível multiversal. Durante a tão comentada Guerra Sinestro, Superboy Prime é libertado da sua prisão em Oa pelos membros da Tropa do Sinestro. Ele se alia ao grupo como um dos 4 arautos principais do Anti-Monitor, isso ao lado do Cyborg Superman, Parallax Kylo Renner e o próprio Sinestro. O Anti-Monitor atua como uma espécie de guardião para a tropa e todos eles invadem a Terra em uma guerra total contra os Lanternas Verdes e os heróis da Terra. Lembrando que os Guardiões não tinham outra opção além de defender o local, já que a Terra é o centro de todo o multiverso. Enquanto o Superboy Prime luta contra dezenas de Lanternas Verdes, a Liga da Justiça, a Sociedade da Justiça e outros heróis, o Anti-Monitor também entra em combate direto. Os Guardiões do Universo atacam o Anti-Monitor, danificando sua carapaça externa. Em seguida, Guy Gardner e John Stewart lançam uma arma colossal contra o vilão e o Superman Cyborg. Os Lanternas Verdes criam um campo de força ao redor para conter a explosão, que é tão poderosa que danifica gravemente tanto o Anti-Monitor quanto o Superman Cyborg, enfraquecendo eles significativamente. É nesse momento que o Superboy Prime entra em ação contra o Anti-Monitor, surpreendendo todo mundo. Depois de sobreviver à explosão que quase destruiu uma galáxia e sair praticamente ileso, Prime vê o Anti-Monitor bastante debilitado, com a armadura rachada e a energia enfraquecida. Sem qualquer hesitação, Superboy Prime agora agarra o vilão, o levanta e o arremessa com força total para o espaço profundo. Ele basicamente neutralizou o Anti-Monitor ali mesmo, jogando seus restos para longe da Terra e tirando ele de combate de forma humilhante. E isso, é claro, que era para se vingar do que o Anti-Monitor fez com a sua Terra principal, a Terra Prime. E logo depois, Superboy Prime continua sua fúria, atacando todos ao redor, até que um dos Guardiões se sacrifica explodindo como uma bomba para tentar matá-lo, o que acaba lançando o Superboy para o multiverso. E assim que eu finalizo o vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, deixa o like aí embaixo e coloca nos comentários qual desses feitos você acha que é o mais impressionante. Manda para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos e ajuda o canal a continuar crescendo. Valeu e até a próxima!